Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Entre Aspas. Hoje a gente vai tratar de um assunto que tem impacto direto no seu bolso. O que esperar da economia brasileira no ano que vem? Nessa terça-feira, a Confederação Nacional da Indústria projetou um crescimento do PIB de 2,5% no ano que vem e uma alta de mais de 6% nos investimentos. Será que é uma previsão realista essa? Muitas reformas ainda aguardam votação no Congresso. As contas do governo federal e também dos estados e municípios preocupam bastante e o cenário internacional não é dos melhores até aqui. Então, o que esperar? Como ficam os empregos, os salários, a sua vida? É o que eu vou conversar aqui com Alexandre Schwartzman, economista e consultor, e com Antônio Correia de Lacerda, diretor da Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo e vice-presidente do Conselho Federal de Economia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Antônio. Obrigado. A gente está num avião, vamos imaginar que a gente está nesse avião. Uma parte dos passageiros acha que esse avião agora decola de uma vez por todas e decola bem. Uma outra parte acha que decola, não vai ganhar muita altitude, mas vai numa velocidade constante. Já tem uma outra parcela de passageiros que diz o seguinte: vai decolar, vai ver que tem pouco combustível e vai ter que pousar de novo. Que passageiro é você? Eu estou mais para o meio ali, né? Assim, eu acho que sim. Todas as indicações são de que a economia está acelerando em alguma medida, mas não é uma aceleração extraordinária. Quer dizer, o sarrafo é baixo, né? A gente cresceu 1% nos 2 últimos anos, vai crescer em torno disso agora em 2019, né? 1,1, 1,2. Então, comparado com o sarrafo baixo, a gente deve ir melhor. Agora, imaginar que a economia brasileira tem hoje condições de engrenar uma velocidade de 3%, 4% de crescimento, não, a gente tem condição de crescer um pouco mais do que 2%, então vai ter um número da CNI 2,5%, eu penso em 2,2%, 2,3%, alguma coisa melhor, muito ancorada na recuperação do consumo, em grau menor recuperação do investimento. Eu acho que essas são as perspectivas que a gente tem. Quer dizer, não é brilhante, mas é melhor do que o que a gente tinha, né? Então, nesse aspecto, eu diria que eu estou ali firmemente na coluna do meio ali do pessoal, que inclusive que eu não gosto de sentar em nenhuma das pontas, eu gosto de sentar no corredor do avião mesmo. Eu também. E você, Antônio, que passageiro é você? Pois é, eu estou no grupo dos céticos, né? Pelo seguinte, quer dizer, na verdade, como estava lembrando o Alexandre, a base de comparação é baixíssima, né? Se a projeção da CNI estiver correta, ou a própria projeção média do mercado, né, traduzida no Boletim Focus, que está ali entre 2% e 2,5%, depende da fonte que você pegar, isso significará que, se isso vier a ocorrer no final de 2020, o PIB brasileiro estará ainda 1% inferior à base de 2014, antes da crise, né, lembrando da grande crise de 2015, 2016. Quando a gente toma o PIB per capita, a situação é mais grave ainda. Nós estamos hoje com o PIB per capita 7% abaixo de antes da crise. E o investimento que a CNI projeta em 6% de crescimento está 25% abaixo da crise, né? Então, a base de comparação é baixíssima, né? E a qualidade do crescimento também é questionável, porque é um crescimento que gera muito pouco emprego de qualidade, né? São empregos precários, então o emprego voltou a se recuperar e o estoque de desempregados é muito elevado, né? Isso não é só uma questão social, embora a questão social por si já justificaria a preocupação. São 28 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Se você juntar 12,5 milhões de desempregados, mais quase 5 milhões de desalentados e uma outra tanto de subocupados, né? Então, para além da questão social, é um conjunto de consumidores potenciais fora do mercado, né? Além disso, você tem um cenário de baixa da taxa de juros básica, né? A taxa de juros básica para padrões históricos brasileiros está muito baixa, no seu menor nível. O que é bom. O que é bom, né?
Porém, o desafio está em transformar essa queda na ponta do tomador final, seja as empresas, sejam os consumidores. Crédito. O crédito ainda é muito caro, né? Então, a única coisa que respondeu bem é o crédito imobiliário, né? Que realmente respondeu rapidamente à queda na taxa de juros básica. Mas o não restante, só isso, não. né? O mercado de capitais tem avançado bastante Isso. na esteira da própria diminuição do BNDES. Né? Inclusive, uma coisa destacada na própria ata do Copom, que foi divulgada essa semana, na verdade hoje, né? Divulgada a ata do Copom, estava mostrando que o mercado de capitais também tem reagido bem, o que é um desenvolvimento para lá de positivo, né? Isso é muito bom. É uma novidade. Resta aí, né? Diminuir o capital de giro, né? Das empresas. Aí não tem mercado de capitais que dê jeito, né? Aí é o seguinte, a maior parte das famílias, 63 milhões de famílias inadimplentes, né? Um conjunto muito grande de empresas também devedoras, né? Então você teria que ter alguma ação nesse sentido para recuperar esse pessoal e trazê-lo de novo para o mercado. Mas, no entanto, tem uma gama de economistas muito entusiasmada. Eu tenho ouvido análises dizendo, agora vai, tudo bem, não vai crescer tanto assim, mas a rota é de aceleração. Agora, tem muita dúvida sobre a sustentabilidade desse crescimento. Mas eu queria tentar, Alexandre, traduzir para a população e para as pessoas que nos acompanham o que é esse meio dentro da aeronave na prática. Emprego, salário, redução de informalidade, porque é o que tudo indica, é a informalidade que está levando e que nos trouxe até aqui. Tem algumas notícias positivas, né? Quer dizer, com um crescimento na casa de 1%, como a gente tem tido nos últimos anos, o desemprego praticamente não cai. Caiu muito pouquinho, muito pouquinho. Ele saiu de 13 para 12 em 2 anos, quase 3. Então, ele reage muito pouco. O que eu consigo estimar a esse respeito, né, é que com um crescimento na casa de 2 a 2,5%, a gente pode esperar a taxa de desemprego, no sentido mais restrito do termo, esses 12%, podem cair alguma coisa como um ponto percentual, se o crescimento chegar em 2,5%, né, um pouquinho mais, se for mais forte, mas enfim. Então, a gente começaria a ver alguma diferença aí. Então, para o dia a dia das pessoas, eu sempre digo assim, PIB é uma coisa que só economista se importa, né? O que as pessoas querem, de fato, o que importa para as pessoas é a sensação térmica delas e não é que, de alguma forma, é melhor capturada pela própria taxa de desemprego. Então, existe essa relação entre crescimento e a variação da taxa de desemprego que a gente consegue estimar de alguma maneira. Então, isso, com o crescimento que eu estou imaginando, a gente começa a ver melhora nesses pontos que o Antônio estava falando. Então, a gente começa a diminuir um pouco o estoque de desempregados, pelo menos desempregados abertos, né? E, obviamente, isso implica uma certa mudança também na própria qualidade do emprego, né? Como eu disse, o crescimento do emprego, né, curiosamente, no Brasil, é uma das poucas variáveis que está melhor ou mais alta hoje do que estava antes da crise, né? Mas ainda assim com ressalvas, né? Quer dizer, a criação de empregos tem se amparado principalmente na parte do conta própria, o informal em grau menor, mas ainda significativo, emprego público, né? Então, são esses 3 grupos que crescem. A gente começa a ver alguma coisa mais sólida na área do emprego formal. Na verdade, a gente até vê isso pelo CAGED, que são os dados do Ministério do Trabalho, começa a mostrar, provavelmente esse ano vai ser a melhor criação de empregos desde 2013, que não é nenhuma grande vantagem, porque 2014 foi muito ruim, 15 e 16 foi destruição absoluta. Mas, enfim, então, a minha coluna do meio é isso, a gente está melhor do que estivemos nos outros anos, tem um trabalho grande para ser feito, inclusive para melhorar a vida da população, seja do ponto de vista de um mercado de trabalho mais sólido em termos da qualidade do emprego, seja do próprio aumento do salário, que, enfim, aconteceu, mas não é uma coisa que tem sido assim empolgante. Então, é isso, é uma economia que vai levando, né? Tem um problema de qualidade, tá? Então, os empregos gerados, cerca de 1/3 só, o trabalho intermitente. São pequenas horas. Não é tudo isso, é menos, é bem 27%, menos. O número exato é 27%. Mas isso no CAGED, né? No CAGED. Então, não, mas é porque eu estou pensando em termos de PNAD. PNAD é uma medida mais ampla do mercado de trabalho. E o que acho que é importante a gente dizer para as pessoas também que a melhora na taxa de desemprego não necessariamente
traz uma sensação de melhora da vida das pessoas, né? Porque a taxa de desemprego, quando a economia reage, traz mais gente para a população ativa, ou seja, mais gente vai procurar trabalho. Né? Mas isso já está na minha conta. Isso já está na sua conta e o fato é o seguinte, quer dizer, na verdade, nós vivemos um enorme paradoxo porque você tem uma economia que voltou a crescer, a taxas pífias, é verdade, o estoque de desemprego é muito alto e a renda, a capacidade de compra das pessoas é muito limitada, a despeito da inflação baixa, né? Por quê? Porque a inflação, na verdade, é a medição do crescimento dos preços, mas você tem o problema do nível dos preços, né? E aqueles itens que pesam muito no orçamento familiar, há muitos anos vem crescendo muito acima da inflação. É a taxa de condomínio, é o plano de saúde, é a mensalidade escolar, né? São itens como tarifas públicas, né? Energia, tudo isso que combustíveis. Isso para a né? classe média, porque o pobre... Pois é, o pobre indiretamente, porque na verdade tudo que ele compra, né? Recebe o repasse desse tipo de coisa. Então tem um problema com o teu argumento aí, porque de uma forma ou de outra, o índice de preço é uma cesta de consumo. Sim. Então, você tem tudo naquela cesta. Se o conjunto da cesta está crescendo, algumas estão crescendo mais, mas outras estão crescendo menos. Sim. Então, o que interessa do ponto de vista de poder de compra... Sim. É a média. Então, é o índice de preço ao consumidor. Isso seria relevante, Alexandre, se nós não estivéssemos no país mais desigual do mundo, né? Então, o Brasil é um país extremamente desigual, onde 50% das pessoas ganham, quando muito, o necessário para a sua sobrevivência. É verdade, mas o que subiu mais foi o preço dos serviços. E serviço é pesado para o rico, não para o pobre. Pobre. Depende, né? Porque, não, o pobre consome muito pouco de serviço. Mas o pobre, na verdade, ele vai... não consegue pagar a escola, então ele vai para a escola pública. Isso. Né? O pobre não vai a restaurante como o rico vai. Não estou dizendo, os pobres também, os ricos estão perto. Não, só que eu estou dizendo, se for a evolução, por exemplo, do INPC, né? Relativamente ao IPCA, são índices irmãos, né, a mesma família de índices, só que o IPCA pega até 40 salários mínimos. Então, ele obviamente dá um peso maior para o pessoal que ganha mais dinheiro, e aí o peso maior está na questão de serviço. Vai pegar o INPC, é um índice que vai limitado até 6 salários mínimos. O INPC tem ficado, não diria sistematicamente abaixo, mas, como maneira geral, ele tem ficado abaixo do próprio IPCA. Então, eu diria que, na verdade, o padrão inflacionário dos últimos anos, ele foi pior para o mais rico do que para o mais pobre. Não quer dizer que para a gente ficar super contente porque os pobres estão se dando bem. Não é esse o ponto. Mas só que esse argumento que você está fazendo não encontra amparo nos dados do IPCA e do INPC. Eu vou insistir no argumento pelo seguinte, quer dizer, na verdade, você tem uma parcela significativa do poder de compra, especialmente classe média, né? Mas classe média não é pobre. Então, mas são duas coisas diferentes. Uma, primeiro, o pobre ganha mal para sobreviver, né? Porque o padrão de renda é muito baixo. Sim. E o custo de vida é elevado. E aquela camada de renda que teria um poder de compra mais significativo tem o seu orçamento constrangido pelo crescimento dos preços, de uma forma geral, do custo de vida, né? Então, o que acaba acontecendo é que a economia não... é o INPC ou o IPCA, custo de vida é o INPC. Ele é 3%. O problema é que ele é médio, né? Ele é médio. Então, cada pessoa, isso todo mundo sabe, tem a sua própria inflação. Então, o que eu estou dizendo é ressaltar o paradoxo. Primeiro, que é uma economia que cresce gerando poucos empregos de qualidade. Ponto 1. Ponto 2. O segundo paradoxo está entre inflação baixa e capacidade de compra, poder de compra, né, que ainda não se recuperou depois da crise. Né? Deixa eu entrar um pouco nesse debate com o teu livro, Antônio, O Mito da Austeridade. E eu explico por quê. A austeridade é a agenda número 1 do governo. O ministro Paulo Guedes quer avançar nessa agenda em 2020, já que a gente está olhando para esse futuro imediato. E pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, a austeridade, essa receita, não funciona para aplacar essa desigualdade. É isso que você está expondo A questão fundamental que a gente debate no livro é, primeiro, que a visão de austeridade, especialmente da forma como é aplicada no Brasil, significa, primeiro, uma visão equivocada do papel do Estado, né? O Estado, especialmente num momento de crise, ele tem um papel fundamental para exercer a política anticíclica, ou seja, ele sair na frente com investimentos, com atividades na área social, de forma
que possa melhorar não só a questão quantitativa, né, da economia, mas principalmente qualitativa. E pior, no Brasil, a chamada austeridade, que é uma falsa austeridade, ela se dá pelo corte exatamente dos investimentos de programas sociais, né? Então, é algo que leva a um processo um tanto autofágico que aprofundou a nossa crise, né, ao longo dos últimos anos e representa, em muitos momentos, um constrangimento para uma melhora da qualidade de vida, do desempenho da economia, né? A austeridade é um tema que tem sido debatido e questionado também internacionalmente, né? O próprio Paul Krugman, né, o Prêmio Nobel de Economia, chamou que a ideia de que você, diante da austeridade, resgataria a confiança, ele chamou isso de acreditar na fada da confiança, né, que evidentemente não é suficiente para mudar o quadro da economia. E nessa fada, você acredita? Não, não é uma questão de acreditar em fada, é uma questão de acreditar em fatos, né? Então, por exemplo, a questão da política anticíclica. Primeiro, política anticíclica, eu sempre digo, é para quem pode, não para quem quer. O fato é que o Brasil desperdiçou sua chance de ter uma política anticíclica quando a economia, com pleno emprego, que estava lá em 2010 crescendo para caramba, se recuperando da crise, o governo seguiu gastando muito e gastou muito em 2010, 11, 12, com desemprego relativamente baixo, gastou muito e gastou mal. E gastou em funcionalismo, não foram os investimentos. Pagando juros. Não, o juro é 1/3 do que se gasta com funcionalismo. Só para te dar um número, quer dizer, o Brasil gasta quase R$1 trilhão com funcionalismo, nos 3 níveis de governo. Isso é alto ou baixo? Isso é 3 vezes mais do que você gasta com juro. Então, eu diria que é bem alto. Mas baixo alto para padrões internacionais em relação ao serviço que é prestado. 13, né? É muito alto, inclusive, considerando o serviço prestado, a gente paga muito para o funcionalismo que entrega muito pouco em troca. É 13,5% do PIB que a gente gasta com funcionalismo. Se você for olhar qualquer... Não estou nem falando país de renda média. País de renda média a gente está totalmente fora. A gente gasta mais do que gasta Estados Unidos com o seu exército de funcionalismo. Lembrando que, no caso dos Estados Unidos, o funcionalismo inclui o exército, que é um negócio gigantesco. Então, o Brasil gasta muito... Verdade... Só para terminar o meu raciocínio aqui. Então, a gente gastou pra caramba, né? E quando a gente entrou em crise precisamente porque a gente tinha perdido o controle da dívida, né? Então, a gente veio numa situação em que o nosso endividamento veio crescendo de uma maneira acelerada, né? A gente saiu numa situação que a gente tinha 50% de dívida PIB para 80% de dívida PIB, né? E aí, como é que eu vou fazer política anticíclica nessa hora? Então, a gente, na verdade, errou o passo na dança. A gente tinha que ter poupado durante os anos de crescimento para gastar mais durante os anos que não teve crescimento. Como se fez a escolha errada com nova matriz econômica, isso matou a chance de política anticíclica. E o que é pior, em cima, quer dizer, às vezes adicionando o insulto, a injúria, para usar a expressão americana, a gente também largou mão da inflação, né? Então, no período lá 2000 até 2016, a gente deixou a inflação correr solta. E aí teve que subir juro ao invés de baixar juro. Quando você conseguiu colocar isso no lugar, a gente baixou juro e a recuperação da economia está vindo exatamente na queda do juro que a gente conseguiu quando trouxe a inflação para baixo. Antônio, arremata para a gente fazer um rápido intervalo. Sim, a elevação do juro faz parte dessa ideia da austeridade. Se a gente pegar a política econômica praticada no Brasil desde 2015, e aí já foi o início do segundo mandato da Dilma com o Levi no Ministério da Fazenda. E representava, na verdade, uma superelevação da taxa de juros. Então, a elevação que houve na dívida pública não foi só porque o gasto do funcionalismo ou qualquer outra coisa. Aliás, em proporção do PIB, o gasto do funcionalismo se manteve constante. Só no caso do governo federal. Tem que considerar estados e municípios também. Do federal. Então, quando a gente analisa a questão das escolhas das políticas econômicas, a gente tem que levar em conta o padrão do país. Então, qualquer comparação que se faça com os Estados Unidos, etc., tem que analisar o gasto público em função da estrutura etária, da estrutura de renda, da estrutura da desigualdade regional. Mas eu queria falar Então, deixa eu concluir agora. A gente também gasta muito mais. Deixei você concluir. Então, na verdade, o G20, os 20 países mais representantes do globo, eles são deficitários
e têm dívida pública, na maioria das vezes, muito superior à do Brasil. Porque eles são gastões inveterados? Não, porque eles cumprem um papel muito relevante de atender o que diz a Constituição de cada país e o Estado usa o seu poder de monopólio de se endividar e de emitir moeda sempre que é necessário, né? Aliás, nós estamos vivendo no mundo, só para concluir, exatamente a perda, né, da eficácia da política monetária, uma vez que a maior parte do globo hoje está com taxas de juros muito baixas, até negativas, e o uso fundamental da política fiscal. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já com esse debate. Entre aspas, de volta para falar sobre as perspectivas da economia brasileira no ano que vem. Para você, Antônio, economia brasileira que não tem investimento, não vai para frente. Você, Alexandre, disse o seguinte, olha, só que não tem de onde tirar, então não tem como resolver esse problema. À luz da agenda econômica que está no Congresso, super ambiciosa no ano que vem, PEC de emenda constitucional de emergência fiscal, cria gatilho para tempo de crise, Pacto Federativo, muita coisa com o Congresso no ano que vem, que já vai começar envolvido no debate da segunda instância. Essa agenda avança? Essa é a grande pergunta, né? Mas lembrando que o objetivo dessa agenda, na verdade, é dar mais flexibilidade ao orçamento, né? Porque o nível de gasto público ele acaba sendo determinado pela emenda do teto dos gastos que foi aprovada lá em 2016, isso determina o total de gasto. O que acontece é que a gente tem gastos obrigatórios no Brasil que crescem e é por isso que o investimento público cai. Todo ajuste acontece por esse lado. Proposta que foi aprovada da mudança da Previdência e as demais propostas, em particular se vier a proposta da reforma administrativa, é exatamente limitar o crescimento do gasto obrigatório para que apareça algum espaço adicional para o investimento nessa história. Mas a gente cresce esses 2,3%, 2,5% sem essas reformas? A gente cresce independente das reformas? Acho que precisa continuar. Acho que a gente fraquejar no campo das reformas, né, muito do que a gente viu em termos de progresso. Essa semana, por exemplo, o risco país caiu abaixo de 100 pontos. Um pouco lá fora, mas muito é o que a gente está fazendo aqui dentro. Isso aí reverte e revertendo isso a gente vai ter mais dificuldade para crescer. E você? Provavelmente a economia brasileira vai crescer o dobro, talvez, do que está crescendo esse ano, né? O problema é a qualidade e a sustentabilidade. O crescimento também depende muito das escolhas das políticas econômicas adotadas. E com relação à agenda das reformas, por exemplo, muitas vezes o que é apresentado como algo que seria em tese positivo é muito tímido. Por exemplo, as propostas principais, a PEC 45 e a PEC 110 de reforma tributária, que estão na Câmara e no Senado, elas, na verdade, representam muito mais a simplificação, a junção de impostos, que, de alguma forma, pode melhorar no sentido da burocracia, na facilitação, mas não muda a estrutura de uma tributação extremamente regressiva no Brasil e fortemente concentrada no consumo, né? Então, nós deveríamos aproveitar a oportunidade para, de fato, propor uma reforma tributária que pudesse ser um instrumento, sim, de garantir mais recursos para o Estado, né? De que forma que você pudesse manter programas sociais num país, repito, tão desigual quanto o Brasil e, principalmente, recuperar o investimento público. Bom, eu agradeço a você, Alexandre, você, Antônio, agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. O Entre Aspas volta na próxima terça, às 11 da noite, e com a Mônica de volta. Muito obrigada.